12 a 14. Podemos ler juntos também. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se ela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém. Podem sentar. Estamos falando sobre as igrejas, cartas às igrejas, e nós terminamos então, na semana passada, a última, né, das 7 igrejas, Laodiceia, e a lição, ainda temos mais 3 lições, e continua o mesmo tema, né, Jesus e as igrejas, palavra de Deus às igrejas. Nós temos uma lição muito oportuna a partir desse texto bíblico. Você percebe aqui que é um milagre, porque você chegar para uma árvore, para uma videira, para uma planta e falar você não vai dar mais fruto, é um milagre, né? E ao mesmo tempo é uma parábola, no sentido de que Jesus fez aquilo não simplesmente com a intenção de prejudicar a pobre plantinha, mas ele fez aquilo para ilustrar uma grande realidade, um ensino muito grande à igreja. Então a gente vai perceber isso. Por mais estranho que pareça, a gente vai entendendo um pouquinho o que primeiramente aconteceu em relação àquela planta, ou àquela árvore, aquele fruto, né, aquela videira, e qual é a aplicação de Jesus. Então vamos lá, sem delongas, ponto 1, a importância dos frutos. Voltando aqui à história do texto. Então Jesus teve fome e viu ao longe uma figueira com folhas. E aí ele foi, se aproximou dela, chegando perto, não tinha frutos. Quais são as palavras de Jesus? Nunca jamais coma alguém fruto de ti. Em primeiro momento a gente poderia se espantar, né? Mas como assim? Não tinha frutos? Por quê? Mas a gente vê a explicação que está aqui na revista, e acredito que nós já estudamos outras vezes esse texto, já ouvimos falar que sempre quando se tinha folha, tinha fruto. Então não era comum uma figueira, se eu chamar de videira, vocês ignoram, porque eu vou ficar videira, figueira aqui. É uma figueira que desse folhas e não desse frutos. E aí que vem a grande, vamos dizer assim, né, a grande ideia, a grande aplicação de Jesus. Comparando um acontecimento desse com pessoas que aparentemente são grandes pessoas, mas se você for olhar de perto, né, de longe parece que é o melhor, aquela pessoa é muito boa, aquela pessoa é importante, aquela pessoa é santa, seja lá qual for a capacidade, a qualidade que ela demonstra, mas quando você vem de perto, você vê que na verdade não é nada. E quando Jesus fala, ninguém mais coma fruto, ou seja, é como se ele isolasse, você não vai mentir mais para ninguém, você não vai mais ser essa figueira hipócrita, né? A importância dos frutos. Então, uma das grandes verdades mais profundas do cristianismo é que sem frutos ninguém poderá ver a Deus. O que são os frutos, irmãos? É a nossa sinceridade, é o que nós fazemos. Não precisa ser muito fruto, não precisa ser uma árvore gigantesca, mas é aquilo que o Senhor colocou a sua mão para fazer. Faze-o conforme as suas forças, dedique-se, entregue-se,
E pior do que não fazer é usar uma maquiagem. Parece que faz. E aqui, parece que faz até mais do que os outros. Porque naquela época estava todo mundo lá, né? Estava tudo peladinho ali, tudo sem folha, sem nada. E de repente tem a bonita lá, né? Como que você consegue? Você é muito boa, você é muito grandiosa. Então, a gente percebe que a importância não é de aparecer, a importância não é de fazer muita coisa, mas é de fazer, ser servo, dar frutos. Tem a ver com o que nós falamos há pouco, né? A gente tudo é impossível, dar frutos. O que Deus está cobrando de você? O que Deus está pedindo de você? Que você estude mais a palavra, que você vá à igreja, que você ajude alguém. É possível. Temos que destravar certas coisas. Então, já disse aqui que o problema era que as folhas nasciam junto com os frutos. E aqui houve esta mentira, né, no lado aqui da história. Ponto 2. Cuidado para não viver de aparência. Cuidado para não viver de aparência. Muitas pessoas que se declaram cristãs aparentam ter um compromisso sério com Deus, com a fé cristã, professam a verdadeira religião e amor a Jesus, mas no momento das crises de relacionamento, financeiras e da vida geral, recorrem a soluções antibíblicas. Então, o que ele disse? Aparência não é tudo. Muitas pessoas, aparentemente, são membros de uma igreja, têm um compromisso com o Senhor, mas ele deu alguns exemplos aqui, né? No momento do relacionamento. As dificuldades, não agem como cristãos. No momento em que aperta, né, financeiramente, não agem como cristãos, sei lá, sonegando algum imposto, roubando alguma coisa, não sei. Eu digo mais, às vezes não é nem problema de você sofrer algum problema ou enfrentar algum problema. Infelizmente, às vezes, basta você sair da lente dos outros. É crente na frente e não é por trás. Eu acredito que a maioria dos irmãos viram essa semana um pastor que estava fazendo uma live. E aí, de repente, ele não sabia que estava sendo gravado. E ele, falando com a esposa dele, né? Arruma direito aí, seu imbecil, né? Para a esposa dele. E depois ele, a paz do Senhor, irmão. Aí começou a live, a paz do Senhor, irmãos, né? Que mudança. Que coisa. Mas é bem isso. Qual é a diferença? E o que vale essa diferença, né? Apresentar um monte de folhas diante dos outros e escondido. A gente tem tido muito problema de câmara aberta por aí, né, nessa época, pessoas que esquecem. E eu fiquei pensando, será que algum de nós passaria por um teste de uma câmera aberta uma semana? Uma semana é muito, né? Um dia? Difícil, meia hora, 5 minutos? Já pensou? Então, irmãos, o quanto a gente precisa mudar, precisa melhorar, porque o que a gente faz, o jeito que a gente é na frente dos outros, a gente tem que ser na frente de todo mundo, e até quando não tem ninguém vendo, porque tem uma câmera 24 horas, não tem? Deus está vendo tudo, o tempo todo, tá? Tudo é anotado, tudo está visto. A lição diz: por que fazem isso? Talvez porque não sabem, ou porque mesmo sabendo, não fazem. Eu acredito que a maioria das coisas é porque mesmo sabendo. Porque se não sabe, está alguma coisa errada. Se nós somos cristãos e não sabemos verdades básicas do que nós devemos fazer, alguma coisa está errada. E aí a lição vai falar sobre o que acontece, né? Você pode enganar por algum tempo, impressionar algumas pessoas,
mas sempre existirão aqueles que vão perceber que você não é aquilo que você está querendo dizer. E Deus está sempre vendo o que você é ou o que você não é. A gente vê aqui muito exemplo da última igreja que nós estudamos, Laodiceia. Lembra? Laodiceia acreditava que era alguma coisa, mas não era. E Jesus disse para que ela pudesse realmente comprar dele, né? Ouro, roupas e colírio, enxergar verdadeiramente, vestir vestes brancas, buscar a riqueza de Cristo e não a riqueza da aparência. Às vezes a gente acha que a gente é rico, mas a gente é pobre. Sobre isso, aqui a lição destaca 3 pecados relacionados a esta vida de aparência: o orgulho, a mentira e a hipocrisia. O orgulho. A gente fica olhando, tentando imaginar aquela figueira orgulhosa, né, cheia de folhas todas bonitas. E a gente vê exatamente que o orgulho é esse superestimar. Você começa a gostar de ser elogiado, e aí você vai fazendo mais coisas para ser elogiado. Você começa a se promover. Irmãos, hoje a gente vê isso tão claro nesse mundo paralelo que são redes sociais e imagem que existe aí fora. Como que você consegue seguidores e curtidas e não sei o que mais? Existe uma empresa que vai fazer você, se você quiser hoje se tornar uma pessoa que tem não sei quantos mil seguidores, contrata uma empresa que em 2 semanas você vai conseguir. Você paga uma imagem, você vai aparecer. Como que você consegue isso? Faça o que as pessoas querem. Eu nem vou me delongar aqui. Os irmãos sabem muito bem o que é isso. Não é real. Você vê lá um vídeo com 1 milhão de seguidores, de curtidas, não sei o quê. Tem conteúdo algum, não tem nada que vale nada. Simplesmente ele se tornou isso. Ou é uma fofoca, ou é uma besteira, ou é alguma coisa que simplesmente por aqui. Até a gente brinca com os vídeos, né? Está fazendo transmissão. Se eu começar a falar com a câmera agora e falar, você compartilhe, você clique, você fale com mais 10, fale com mais 20. Daqui a pouco a gente vai ter, ao invés de 15, 20 pessoas lá assistindo, 100 pessoas. É o que muda isso. Agora a gente vai ficar vivendo nesse mundo paralelo? Ah, pastor, isso é errado, a gente tem que evangelizar. Tem sim. Mas até que ponto a gente vai direcionar agora a nossa vida para um mundo paralelo da internet? Voltemos aqui. Orgulho. A Bíblia diz que nós não devemos pensar além do que convém, mas pensar com dedicação. E quando a gente fala desse universo paralelo, porque você só vai conseguir seguidores se você mostrar que você é mais do que você é, que você é aquilo que você não é. É exemplo do pastor. Se ele colocar a câmera dele lá, mostrando a verdade, ele não tem. Mas se ele mostrar-se o mais santo, que vai promover uma cura, ele tem um seguidor. O que acontece com o orgulho? Aqui fala sobre viver na concorrência. Você não vive mais de forma natural, faz o que tem que fazer, vive com a sua simplicidade ou com a sua grandiosidade de forma natural. Se você é um bom cantor, naturalmente faz aquilo. Não, você começa a fazer por competição. Você para de competir com você mesmo e começa a competir com o outro. Você não quer ter o melhor tempo na corrida, você quer ter melhor do que o outro. Você não quer ter uma casa bonita, você quer ter a casa melhor, no bairro melhor do que o do outro. E aí existe essa concorrência toda. Aqui fala sobre a família, beleza, roupas, condição de vida superior. E aí a gente vai simplesmente, logo correr para mostrar folhas quando não tem frutos, quando não é real. Ponto 2 aqui, orgulho. 2, mentira. Mentira. Aparentar aquilo que não é mentira.
A mentira é essa ilusão. Você primeiro mente para os outros, depois mente para você. Só que a mentira, ela tem prazo curto, para não dizer perna curta. Logo se descobre. A mentira não passa de folhagem. E a lição aqui vai falar o seguinte: a gente vive num mundo tão desconectado da realidade, que muitas vezes buscar a verdade é algo que gera até deboche, perseguição. Viver com modéstia, moderação, você é desprezado. Como eu já comecei a falar lá da rede social e tudo mais, você apresentar algo comum, simples, não tem importância. Você tem que apresentar algo grandioso. Desde que esse grandioso seja grandioso, não importa se ele é correto, se ele é mau, se ele é absurdo, o importante é ser apresentado. E aí então a gente vive num mundo hoje que aceita palavrão, desrespeito, aceita tantas coisas, né? Virtudes não parecem muito legal. O que parece legal é ser descolado, a forma sua maluca de ser, as suas piadas com duplo sentido e etc, etc. Então a gente está vivendo essa era desse liberalismo, em que pouco importa simplesmente ser verdadeiro. Isso é uma mentira, né? Uma mentira que você pega para si mesmo. O 3 aqui é hipocrisia. Então, orgulho é hipocrisia. Mentir é uma forma de hipocrisia. Não dá para deixar de lembrar que Jesus está se referindo principalmente aos fariseus daquela época, que eles eram artistas. Suas orações deviam ser maravilhosas, as suas pregações, suas vestes. Quando eles chegavam, né, as pessoas todas se maravilhavam, mas era só aparência. Só aparência. E a lição diz: quem vive de aparência não pode ser servo de Cristo. Passagem de Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Repare que não é que você tem que ser desagradável aos homens, mas você não tem que viver para agradar somente os homens. Porque quando você segue esse caminho de querer agradar aos homens, é fato que você vai desagradar a Deus. Se você começa a fazer tudo para agradar as pessoas, primeiro que você vai ser um grande de um camaleão, né? Porque para agradar a Denise eu tenho que ser de um jeito, para agradar o Pedro eu tenho que ser de outro jeito, para agradar a Natalia eu tenho que ser de outro jeito, e para agradar o fulano lá da praça eu tenho que ser de outro jeito, para agradar o caixa do supermercado tem que ser de outro jeito, e aí você vai mudando conforme a pessoa. Você já viu pessoas assim que mudam até a linguagem? Está com você, conversa de um jeito, está com outro, fala palavrão, está com outro, conta piada, está com outro, está com um bebe, está com outro, toma refrigerante, está com outro. Como somos? Quem nós somos? Então a gente precisa entender isso. A quem eu sirvo? Eu sirvo a Deus? Então eu vou viver para agradar a Deus. E aí fatalmente, irmãos, eu vou agradar aos que realmente precisam ser agradados, que são os irmãos na fé. E aquele que não se agradar de alguma coisa, provavelmente está fora da verdade de Deus. Aqueles que pareciam ser de maior influência, ele está falando aqui, agora é Paulo falando. Pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pessoas que ridicularizavam Paulo. Paulo aparentemente não tinha uma grande expressão diante de muitas pessoas, talvez a sua oratória, até a sua aparência física. E aí tinham pessoas que falavam, não, mas aquele lá é muito melhor que Paulo. Só que aqueles que aparentemente eram superiores, não me acrescentaram nada. E Paulo não está sendo aqui orgulhoso, egoísta, não, fulano não me acrescenta nada. Não é isso. Ele está falando realidade. Tem gente que aparece,
mas não acrescenta nada. Vocês já viram pessoas assim na igreja? Chega aquela pessoa e fala, nossa, essa pessoa vai ajudar muito na igreja, vai resolver tudo, olha como ela fala bem, olha como ela faz bem. Parece, mas depois essa pessoa só cria confusão na igreja e não faz nada, só parece que faz. Só parece. Quem vive de aparência não tem coração puro diante de Deus. Aqui ele está falando também que a aparência nem sempre demonstra a nossa espiritualidade, o nosso verdadeiro temor. E ele traz um versículo de 2 Coríntios 5:12, que diz: não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência, e não no coração. Mas eu queria já emendar o versículo de baixo. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor contra a sensualidade. Então ele está falando que pessoas que aparecem ser grandes diante de Deus, e aparecem muitas vezes e são muito rigorosas, como a gente estudou aqui a primeira igreja, que era uma igreja que era rigorosa, mas não tinha amor. Abandonastes o primeiro amor. A igreja de Éfeso, né? Abandonastes o primeiro amor. Então aquele que aparece muito rigoroso e não aceita nada errado, às vezes essa pessoa é uma que mais comete erros. E aí o que ele cobra dos outros é o que ele não vive. Eu estava pensando, às vezes a gente vê uma pessoa, vamos dizer assim, cair, né? Cair, ou seja, em pecado, ou aquela pessoa que estava lá no alto e de repente é desmoralizada por alguma coisa, e a gente pensa, caiu. Às vezes ele não caiu, não, ele já estava embaixo. A gente não sabia. Aparentemente era muito alto, mas ele simplesmente foi para o lugar, a posição em que ele deveria sempre estar, que era a realidade, que era a verdade daquela pessoa. Então, nunca estavam tão alto assim. É o que o texto diz, a aparência não significa verdade. Ponto 3. Jesus abomina a hipocrisia. O ponto 3 e o 4 já entra um pouco mais no tema, que é Cristo inspeciona sua igreja. E a gente vê todas as vezes que Cristo, que a palavra vem cobrando, vem explicando, olha, isso aqui está errado, você não deve fazer assim, é assim. Lembra, nós vimos na semana passada. Não é apontar o dedo, mas é uma correção de amor. Eu não corrijo estranhos, lembra na semana passada? Eu não corrijo estranhos, mas eu corrijo os meus filhos. E quando a gente ouve de Deus uma palavra dessa, a gente não tem que ficar incomodado. A gente tem que agradecer a Deus, porque nós estamos sendo cobrados. Porque em uma medida ou outra, nós precisamos sim mudar nessas coisas. Não é só o outro lá que faz essas coisas. Então aqui, a gente entende que esse tema, né, Jesus inspeciona, é para nosso bem. E aí começa nesse ponto 3, falando o que Jesus pode fazer por nós. Jesus deixa claro que não se importa com a aparência, tá? Então a primeira coisa aqui é que ele não se importa com a aparência. Então não precisa ficar bonitinho para Jesus, externamente. Ele não olha a aparência, mas ele olha a verdade, ele olha o coração. O que Jesus pode fazer por nós? A lição diz que Jesus foi tentado, ele conhece a nossa natureza, ele foi tentado e venceu a tentação. É interessante que, diferente de nós, Jesus não foi tentado a mostrar o que ele não era, mas simplesmente mostrar o que ele realmente era. Mas ele não estava num estágio, naquele momento, de se exaltar, estava no estágio de se humilhar. Então, quando Satanás fala, transforma essas pedras em pães, ou fala, atira-te daqui abaixo, sai voando, mostra para todo mundo que você é lindo e maravilhoso, Jesus fala, não.
Eu não me importo com a aparência, eu não quero me mostrar para os outros. Mesmo Ele tendo o poder de fazer todas essas coisas. A gente é diferente, né? A gente tenta sair voando quando a gente sabe que não voa nada, né? Mas faz de conta que voa. Então Jesus conhece o que nós passamos. Irmãos, a gente não está dizendo aqui, quem faz isso é pecador, é errado, é pecador. Como se nenhum de nós fosse tentado a isso. Nós somos, sim, constantemente tentados a demonstrar alguma coisa. Você já se pegou muitas vezes mentindo? Quanto que custou? 1.200. Aí você fala mais, quando é para mostrar para o outro que você pagou mais. Aí quando alguém da família perguntou, não, foi só 500, né? Aí você fala menos, para a pessoa não... É a aparência, entenderam o que eu falei? Fala menos para que a pessoa não ache que você gastou demais. Um exemplo. Outras coisas, por exemplo, quando você vai falar alguma coisa de si mesmo, quantas vezes a gente aumenta só um pouquinho? Para quê? Esse só um pouquinho foi para o nível da mentira. Não havia essa necessidade. Então você passou na prova, você fala, não, passei muito bem, não teve dificuldade. Esse aumenta um pouquinho. E aí, irmãos, a gente ficaria dando exemplo aqui, muitos. A gente tem, eu falei há algumas semanas atrás, a gente tem essa percepção boba de que as pessoas só vão gostar de nós se a gente demonstrar alguma coisa assim diferente, especial, né? Se eu tratá-la de forma tal, se eu fizer isso. E aí a gente vive na dificuldade de até mesmo a gente interpretar até que ponto isso é verdade ou é mentira, ou até que ponto eu estou fazendo uma bondade para ajudar alguém, ou para demonstrar que eu sou bondoso. Então, para vencer isso, a gente tem que cada vez mais abandonar a aparência, que aí a gente vai fazer as coisas sinceramente. A gente não desconfia de certas pessoas, está chegando nessa época de política, né? Então a gente vê os políticos ajudando, postando fotos das coisas que estão fazendo, aí a gente fala, está fazendo? Será que está fazendo mesmo? Aí depois a segunda crítica, está fazendo só para aparecer. Primeiro a gente não sabe, né? Não sabe. Alguns a gente até sabe, mas é difícil isso. O quanto eu faço as coisas realmente por fazer. Mas vamos lá. Jesus então conhece, foi tentado, e o que quer dizer isso? Quer dizer que Ele ajuda, Ele intercede por nós. Jesus não só entende a nossa tentação, mas também nos garante o seu poder para vencê-la. Como nós podemos vencer a tentação da aparência, da arrogância, da mentira? Unidos a Jesus. Ele sabe o quanto a aparência deste mundo, as pessoas, amizades e autoridades exercem influência sobre nós. Ele sabe que somos pecadores e precisamos estar constantemente presos a Ele. Então qual é o segredo? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós, ligados a Jesus. E aí a gente vai buscar a vida sincera. Um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. É interessante, irmãos, que se a gente não estiver ligado, as nossas boas obras são simplesmente de aparência, ligado a Cristo. Se a nossa boa obra não está ligada ao Evangelho, a servir a Deus, para que ela serve? Só para aparência. Por que o mundo vive, quando sem Deus faz boa vontade? É simplesmente pela aparência, por uma bondade inata, ser criado à imagem e semelhança de Deus, mas basicamente, simplesmente só pela aparência. Quem vai receber elogios? A pessoa. Agora, como servos de Deus, quando nós fazemos coisas boas, a Deus é dada a glória. Porque se nós fazemos alguma coisa, é porque nós estamos ligados a Cristo, ligados a Jesus. Então permanecei em mim, ligados a Jesus, Ele nos ajuda a fazer boas coisas. Poderemos sim produzir bons frutos. O ponto 4, Jesus irá inspecionar você. Lembra que a gente sempre diz,
A misericórdia de Deus, ela é constante, ela é prolongada, Deus dá os avisos, Deus ensina, mas chega um momento também da cobrança. 2 exemplos, um exemplo de Pedro e o exemplo da figueira. No exemplo de Pedro, quando Pedro nega Jesus, quando Jesus olha para Pedro, diz a lição, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. E aquela inspeção, ou seja, o olhar de Jesus a Pedro, provocou um amargo arrependimento, tristeza. Pedro não falou, não estou nem aí não, eu vou negar você mesmo. Não, ele se entristeceu. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Jesus, nós temos que nos arrepender, reconhecer o nosso erro. Caso contrário, vai acontecer como que aconteceu com a figueira. Aquela figueira, o olhar de Jesus para aquela figueira, Jesus poderia transformá-la em frutífera, mas o que acontece? Veio com o julgamento sobre ela. Não havia mais oportunidade ou chance de arrepender-se. Chegou-se ao limite. Então, a representação do que acontece com muitos, que o olhar de Jesus só vai secar. Não há mais esperança para aquele que busca a arrogância, a aparência, a vida toda só vive de aparência, não vive de buscar Jesus. Não basta a aparência. A aparência, você vai chegar próximo a Jesus e vai ser desapontado, porque Jesus diz, eu não te conheço, ou vai dizer, não nasça mais fruto de ti. Nunca mais nasça fruto de ti. Mas o arrependimento, nós temos o perdão. Conclusão. Hoje é o dia em que você deve se preocupar com isso. Hoje é o tempo que nós temos. Hoje é o dia que nós ouvimos a mensagem. Hoje é o tempo que nós temos de pensar que nós precisamos mudar, que nós podemos mudar e buscar o arrependimento. É o tempo que nós temos. Aplicação: não resista, não tente esconder o que ele já conhece. A vida de aparência, ela é algo terrível. E a única forma de você vencer numa vida de aparência é quando você chega ao ponto de enganar a si mesmo de forma completa. Você não conhece um monte de gente que vive pela aparência a vida toda? Ela chegou num nível de mentira que ela convenceu que ela é aquilo que ela não é. Ela vai viver daquele jeito. Pessoas que se convencem que o pecado é certo. Mas se tem gente que se convence que é mulher quando não é, né, ou é homem quando não é, então imagina se convencer de alguma outra coisa. Que a pessoa se convence, ela entende, não, eu não sou isso, eu sou aquilo. E esse nível de convencimento chega a esse ponto. Do cauterizar a consciência, a vida. Não resista, não tente esconder o que ele já conhece. E o mais importante, né? Ele mesmo se encarrega de limpar o seu coração e a sua vida. No lugar de sermos essa figueira que foi amaldiçoada, quando Deus olha para nós e Ele fala, vamos aí, vamos podar, vamos limpar, e eu quero que você dê frutos, eu quero abençoar a sua vida. É assim que Deus quer de nós. E olha que o que a gente vai fazer depois, e os frutos que nós vamos dar depois, são muito mais bonitinhos que aquelas folhinhas lá que não valia nada, só aparência. Não que a gente quer glória, mas nós vamos ter uma glória maior do que a glória da aparência falsa. Porque o falso, gente, você fala que é bonitinho, mas no fundo você vê. Porque as pessoas estão lá dizendo, nossa, que lindo, mas na verdade muitos estão criticando. Eu vi para a gente terminar aqui, eu vi um comentário,
um postzinho assim desses, falando de comentários, que eu achei muito engraçado. Era 3 frases. A primeira, tinha uma foto de uma pessoa toda esquisitona lá, e a pessoa falou: como ela teve coragem de postar essa foto? Não sei quantos viram isso. Falando isso consigo mesmo. Aí o segundo, tá feio demais, tá horrível. Aí o terceiro, aí foi o que a pessoa postou: amei, minha querida, tá linda. Ou seja, entendeu? A pessoa na mente pensou como ela teve coragem de postar aquilo. Depois ela falou: nossa, que ridículo. Aí na hora das linhas, amei, querida. O mundo está assim. Você acredita em tudo que as pessoas comentam? As pessoas não querem nem ver a tua aparência e falam: nossa, parabéns, você é lindo, maravilhoso. Quem vive buscando simplesmente viver nesse mundo paralelo da boa aparência, não tem nem aquilo que ele acha que tem. Porque esses milhões de seguidores, de um dia para o outro, apertam um botão lá, deixar de seguir, e somem. Mas quando a gente vive de verdade, a gente está no caminho certo.